Boa noite, galera. Começando mais uma aula. Agora a gente vem com a aula do módulo 2 da frente C. Essa aula do módulo 2, ela vem com a parte de célula, citologia, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre membranas celulares. Durante as nossas aulas presenciais, nós encerramos toda a parte bioquímica celular. Então, vocês podem realizar todos os exercícios. A gente foi até o finalzinho e agora a gente entra com a parte de membranas ou envoltórios celulares. Bom, as células, componente básico de todo e qualquer ser vivo, para conseguirem funcionar, elas precisam de um envoltório, de uma delimitação. E esses envoltórios, dependendo da célula, ele pode ser mais de um envoltório. Ele pode ter características, dependendo da célula, diferenciados. Mas todas as células vão apresentar em comum uma estrutura que é a membrana plasmática. A membrana plasmática ou membrana celular, ela está presente em todo e qualquer tipo de célula viva. Essa membrana, como mostra aqui na imagem, ela faz a delimitação da célula, aqui em azul, a célula pequenininha, e essa membrana, ela controla a passagem de substâncias. Então, as funções básicas da membrana são delimitação celular e controle da passagem de substâncias. Além da membrana celular, externamente a ela, as células podem ainda apresentar uma estrutura chamada de glicocálix. O glicocálix, ele é feito por moléculas de carboidratos que se ligam tanto às proteínas presentes na membrana quanto aos fosfolipídios presentes na membrana. Eu vou esclarecer as duas estruturas para vocês quando a gente delimitar aqui só a membrana plasmática. Esse glicocálix presente em algumas células na parte externa, a membrana, funciona como um identificador celular. E as células podem ainda apresentar uma estrutura chamada de parede celular. As paredes celulares foram citadas na aula sobre bactérias, e as paredes celulares também podem estar presentes em células vegetais, como é o caso desse exemplo aqui. Então, ela é um envoltório externo rígido que vai dar ou conferir uma proteção extra para essas células. Então, vamos entrar mais em detalhes na membrana plasmática. Então, como eu disse, é componente de todo e qualquer tipo celular. A membrana plasmática, ela tem uma composição lipoproteica, ou seja, essa membrana, ela é formada por moléculas de lipídios, que são essas moléculazinhas aqui representadas pela bolinha amarela, com duas caudinhas marrons, que são os fosfolipídios, e a membrana também é formada por proteínas. Então, eu tenho uma bicamada de fosfolipídios, a gente pode ver aqui, que são duas camadas, de fosfolipídios, e eu tenho proteínas inseridas, que estão aqui em azul. Então, a composição da membrana plasmática é de lipídios e proteínas, ela é uma membrana lipoproteica. Nas membranas existe também a presença do colesterol. Nós já falamos sobre o colesterol quando estudamos os lipídios. O colesterol é um componente das membranas, ele está aqui representado em verde. E o colesterol, que faz a constituição das membranas, ele ajuda na fluidez da membrana. Ele melhora a fluidez da membrana. Esse colesterol comum nas membranas plasmáticas, ele vai estar presente em pequenas quantidades em meio à bicamada de fosfolipídios. Bom, a membrana plasmática, ela é extremamente pequena, ela é visualizável apenas no microscópio eletrônico. Então, nem o microscópio óptico comum visualiza a membrana. Como ela tem dimensões muito reduzidas, para se chegar a essa estrutura de membrana, para se chegar a essa composição e a essa constituição, nós tivemos a participação de dois cientistas, o Singer e o Nicholson. Esses dois cientistas, eles é que descobriram, a estrutura, a organização da membrana, e eles deram um nome para essa membrana, que é o modelo do mosaico fluido.
O modelo do mosaico fluido determina que a membrana plasmática seja formada por uma bicamada de fosfolipídios, como eu já mostrei, com presença de proteínas, como eu também já citei. E esse modelo do mosaico fluido divide as proteínas em dois grupos. As proteínas integrais, que são essas proteínas aqui que a gente vê atravessando a bicamada de fosfolipídios. Então, ela é um tipo de proteína que está tanto na face externa quanto na face interna da membrana. Então, ela atravessa a membrana como um todo, mas também temos proteínas chamadas de proteínas periféricas. As proteínas periféricas, como dá para ver aqui, são proteínas que estão em apenas uma das faces da membrana ou em um dos lados da membrana. Então, essa é a nossa membrana plasmática e essa é a membrana plasmática de toda e qualquer célula. Como eu falei no primeiro slide, as membranas elas controlam a passagem de substâncias para dentro ou para fora da célula e elas também delimitam o espaço celular, né? É onde a célula começa e onde a célula termina. Regulando a passagem de substâncias, a membrana funciona como uma barreira protetora. Ela protege a célula e também organiza a célula. Então, a membrana plasmática, que é a membrana externa, ela faz essa organização. Internamente, dentro da célula, nós temos ainda outras membranas, né? Aqui, no caso dessa célula aqui, ó, em roxo, a gente vê o núcleo celular. Esse núcleo celular, ele é delimitado também por uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática nós chamamos de carioteca. Então, dentro da célula também existem membranas. E essas membranas dentro das células podem receber, dependendo, nomes diferentes. Então, a carioteca é a membrana interna que delimita o núcleo, que armazena em seu interior o nosso material genético. Existem ainda organelas membranosas. Então, as próprias organelas celulares podem apresentar suas membranas. Então, eu tenho aqui um complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi dá para a gente visualizar que ele é feito de lamelas, e essas lamelas são delimitadas por membranas. Eu tenho aqui um cloroplasto. Esse cloroplasto também tem a sua membrana que o envolve. Tenho aqui uma mitocôndria. A mitocôndria também tem sua membrana própria. Então, internamente, a célula também vai apresentar membranas. Essas membranas delimitam espaços internos ou organizam as células como um todo. Bom, a membrana ela vai apresentar também algumas especializações, algumas funções específicas. A gente vai estudar as microvilosidades, que são as que mais caem. As outras não são tão importantes para Enem ou para vestibular. Raramente elas vão estar sendo cobradas em alguma questão. Então, das especializações que a membrana apresenta, as microvilosidades, elas se apresentam como pequenas dobras na membrana plasmática. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, de uma célula, e numa das porções da célula eu tenho várias dobrinhas, como se fossem, por exemplo, os dentes de um pente, né? Há várias dobrinhas numa das porções da membrana plasmática aqui. E aqui eu tenho uma fotografia eletrônica, né, feita no microscópio, demonstrando essas vilosidades, ou essas microvilosidades. As microvilosidades, que são dobras da membrana plasmática, elas têm como função principal aumentar a superfície de contato entre as células e o meio onde essa célula está inserida. Então, quando eu tenho uma célula com uma estrutura reta, né? Vamos pegar aqui o outro lado, o lado de baixo. Aqui ela é reta, ó. Digamos que se eu tenho uma molécula aqui embaixo tentando entrar, eu tenho aqui um espaço restrito para essa molécula passar para dentro da célula. Quando eu tenho as dobrinhas, que são as microvilosidades, essas várias dobrinhas aqui, elas aumentam o espaço disponível para contato entre a membrana e o meio ambiente, ou o meio onde a membrana está inserida. Então, eu tenho uma superfície de contato muito maior, e isso faz com que a capacidade de absorção dessa célula seja aumentada. Como ela tem uma capacidade de absorção aumentada, ela absorve substâncias mais rapidamente. Essas células, elas são muito encontradas no intestino delgado. Então, elas fazem parte do epitélio de revestimento
do intestino delgado. Nós ainda não estudamos tecidos epitelial, por exemplo, mas é uma das especializações de membrana encontradas no tecido epitelial, internamente ao nosso intestino delgado, que faz com que a gente consiga absorver mais rapidamente os nutrientes alimentares. Bom, a membrana ela também realiza alguns tipos de transportes, né? Eu falei para vocês que ela controla a passagem de substâncias para o interior ou para o exterior da célula. Então, dessa forma, para fazer esse controle, ela tem que realizar transportes de substâncias. A membrana realiza transportes classificados em ativos ou passivos, dependendo do consumo ou do gasto de energia pela célula. Então, o transporte classificado como transporte ativo é o transporte de substâncias feito com gasto de energia. Então, é o transporte que consome a energia da célula. Esse transporte ele sempre ocorre contra um gradiente de concentração, ou seja, eu tenho uma parte da célula, vamos colocar o meio interno da célula cheio de sal, e eu quero colocar mais sal lá dentro. Então, para eu conseguir colocar mais sal onde eu já tenho muito sal, eu vou estar consumindo energia da célula, porque eu vou estar trabalhando contra um gradiente de concentração. Já está muito concentrado lá dentro e eu quero colocar mais sal lá dentro. O transporte classificado como passivo, por outro lado, ele é um transporte que ocorre sem gasto de energia. O transporte sem gastos de energia, ele ocorre a favor de um gradiente de concentração. Então, eu tenho o meio interno da célula cheio de sal. E eu quero jogar esse sal para fora, onde tem pouco sal. Então, nesse caso, eu estou trabalhando a favor do gradiente. Eu vou tirar de onde tem muito para onde tem pouco. E nesse caso, esse transporte ocorre sem gasto de energia. É o chamado de transporte passivo. Vamos detalhar cada um desses transportes. Um tipo de transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia, a favor de um gradiente de concentração, é chamado de difusão simples. Na difusão simples, eu tenho a passagem de moléculas através dos fosfolipídios de membrana, sem qualquer gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Então, aqui, como eu falei para vocês, está cheio de sal. Eu quero passar esse sal de onde está muito concentrado, eu tenho uma grande quantidade dele, para onde ele está pouco concentrado. Simplesmente o sal atravessa a membrana e chega do outro lado da célula. Nesse caso, transporte passivo, não há gasto de energia. A difusão é chamada de difusão simples porque a passagem da molécula ocorreu através dos fosfolipídios de membrana. Essa passagem de molécula através do fosfolipídio de membrana, sem gasto de energia, a favor de um gradiente de concentração, é chamado de difusão simples. Outro tipo de transporte passivo, também sem gasto de energia e também a favor do gradiente de concentração, é chamado de difusão facilitada. Na difusão facilitada, eu tenho um facilitador para a passagem da substância. Então, eu tenho algo na membrana que facilita a passagem da molécula, que no caso, esse algo na membrana são canais de proteína. Então, eu tenho aqui canais de proteína que permitem que as moléculas consigam passar. Aqui eu tenho poucas dessas moléculas no espaço dentro da célula e muitas delas no espaço fora da célula. Elas usam a proteína como um canal de passagem, como um corredor de passagem e entram para dentro da célula. Aqui, ó, o meio externo está mais concentrado, então eu tenho muito no espaço extracelular e o meio interno está menos concentrado, então está vindo a favor do gradiente. Por estar vindo a favor do gradiente, não há gasto de energia, é um transporte passivo, facilitado por meio de proteínas de membrana. Então, a diferença entre difusão simples e difusão facilitada é que na difusão facilitada existe uma proteína que ajuda a molécula a atravessar a membrana.
Na difusão simples não há necessidade, a molécula ela é bem pequena e ela passa mesmo através dos fosfolipídios. Um tipo especial de transporte passivo é a osmose. O que a osmose tem de diferente? No caso da osmose, a molécula que está atravessando a membrana semipermeável é a água. Então, toda vez que o exercício falar para você sobre osmose, quem está atravessando a membrana é a água, apenas a água. Então, aqui eu tenho duas condições diferentes, né? Eu tenho meio ou a condição A. Essa condição A eu estou tendo uma membrana separando os dois meios e aqui eu tenho uma pequena quantidade de água que está representada em azul e grande quantidade de moléculas de sal representada em vermelho do lado esquerdo e do lado direito eu tenho muitas moléculas de água e poucas moléculas de sal. Daqui você entende que o meio do lado esquerdo está mais concentrado, então aqui, lado esquerdo. Esse meio aqui está mais concentrado. O meio, né, vou colocar aqui mais, porque ele tem grandes quantidades de sal. O meio do lado direito está menos concentrado. Aqui eu tenho poucas moléculas de sal. Então, a concentração do meio, ela é dada de acordo com a concentração do soluto e não do solvente. A água aqui é um solvente. Então, o meio esquerdo está mais concentrado, o meio direito menos concentrado. Quando a osmose se inicia, quando o processo de osmose começa a acontecer, a água, ela sai do meio menos concentrado, aqui, para o meio mais concentrado. Então, ó, note que do lado esquerdo, o volume aumentou. Por que o volume aumentou? Porque teve passagem de moléculas de água do lado que está menos concentrado em sais para o lado que está mais concentrado em sais. Essa passagem de moléculas de água tende a acontecer para igualar as concentrações do meio. Como a membrana é semipermeável, e aqui dá para ver que a molécula vermelha é grande, a molécula vermelha não vai atravessar, mas a água vai atravessar a membrana. Nesse caso, então, eu tenho o fenômeno da osmose, que ocorre sem gasto de energia, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, sendo que quem está passando aqui são as moléculas de água. Tá. O transporte passivo por osmose, dependendo se ele acontece numa célula animal ou numa célula vegetal, ele pode acontecer e receber nomes que são nomes diferentes. Então, aqui eu tenho o processo de osmose acontecendo com hemácias. E eu tenho 3 meios de concentrações diferentes. Primeiro, eu tenho um meio hipertônico. No meio hipertônico, eu tenho uma grande quantidade de sais fora da célula. Como tem muito sal fora da célula, o meio externo está concentrado. Então, a água sai de dentro da hemácia para fora da hemácia. Por que ela sai de dentro para fora? Ela sai do meio menos concentrado, dentro da célula, para o meio mais concentrado, fora da célula. Como quem está passando é a água, osmose. O que acontece nesse caso é que a célula fica murchinha, ela perde a sua água e murcha. Esse processo é chamado de plasmólise. A plasmólise acontece quando a célula perde água para o meio na qual ela se encontra. Num meio isotônico, eu tenho as mesmas concentrações, tanto fora quanto dentro da célula. Então, a água flui através da membrana, porque a membrana é dinâmica e o meio também. Mas não há perda excessiva de água para o meio, porque o meio está na mesma concentração que é o ambiente interno da célula. No terceiro caso aqui, eu tenho um meio hipotônico. No meio hipotônico, eu tenho uma baixa concentração de soluto fora da célula e uma alta concentração de soluto dentro da célula. Então, quer dizer que lá dentro está muito concentrado em sais. E aqui fora,
está pouco concentrado. Se lá dentro está muito concentrado, mais concentrado, a água ela vai de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Então a água vai entrar para dentro das células, para dentro das hemácias, é o que está sendo mostrado aqui embaixo. Como a água entra para dentro dessa célula e a célula animal ela não tem parede celular, ela não tem envoltório externo, nesse caso a célula ela recebe água, aumenta seu volume e pode até sofrer lise, a célula pode estourar. O processo de aumento do volume que ocorre é chamado de deplasmólise. Então a célula enche-se de água, porque ela internamente está mais concentrada do que o meio onde ela se encontra. Se nós estivermos falando de osmose em célula vegetal, já existe uma pequena diferença, porque na célula vegetal nós temos uma parede celular, e isso muda um pouquinho a condição de quando o meio é hipotônico. Então aqui na primeira imagem eu tenho um meio isotônico, não há diferenciação quanto ao volume celular, porque a água flui através das células sem alterar seu volume. Aqui eu tenho um meio hipotônico. No meio hipotônico eu tenho uma alta concentração de sais dentro da célula e uma baixa concentração de sais fora da célula. Nesse caso, a água vai entrar para dentro da célula e pouquíssima água vai sair. Então aqui, ó, a seta azul, ela tá bem mais larga, indicando que há uma entrada massiva de água. E comparando com a setinha vermelha, que tá fininha, pouca água vai sair. O meio aqui tá interno, tá mais concentrado, então a água vai entrar por osmose. Só que na célula vegetal, como existe uma parede celular, há um aumento de volume, mas não há lise da célula. Então a célula aqui ela fica túrgida. Essa célula que fica túrgida fica cheia de água, mas ela não se arrebenta, ela não sofre lise. E aqui eu tenho meio hipertônico, né? A célula perde água, então aqui a setinha está muito mais larga na saída de água, ela perde água para o ambiente, ela acaba se distanciando aqui, ó, a membrana acaba se distanciando da parede celular, mas essa célula ela continua protegida pela parede celular. Então ela perde volume, mas perde muita água, mas continua protegida pela parede celular. Agora vamos para o transporte ativo. No caso do transporte ativo, eu tenho passagem de substâncias através da membrana plasmática com gasto de energia. Então, para a célula deslocar moléculas aqui, através da sua membrana, ela vai precisar gastar energia. A energia gasta é na forma de ATP. A gente vai estudar ATP, ADP no processo de respiração celular. Mas vocês precisam lembrar aqui que há um gasto energético da célula para haver esse transporte. O exemplo aqui traz a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela é representada por proteínas de membrana que existem nos nossos neurônios e controlam as concentrações de sódio, aqui, né, o Na, e de potássio, que é o potássio K, dentro e fora dos nossos neurônios. A situação aqui é a seguinte: a concentração interna de sódio, né, ela é baixa. A tendência seria que eu trouxesse o sódio para dentro da célula, porque tem pouco sódio dentro da célula. Eu tenho uma concentração de sódio que é de 8 a 12 vezes menor internamente do que externamente. Mas, como o transporte ativo acontece com gasto de energia, ele acontece contra um gradiente de difusão. Então, a tendência da célula é, mesmo que o meio interno tenha baixa concentração de sódio, eu vou jogar o sódio para fora, onde ele está mais concentrado. Então, para eu conseguir fazer isso, colocar sódio onde já tem muito sódio, eu gasto energia, eu vou gastar ATP. Com relação ao potássio, acontece o contrário. Eu tenho uma grande concentração interna de potássio, mas eu quero mandar mais potássio para dentro, né?
Pro K entra K para dentro, pro potássio entrar para dentro da célula, eu acabo gastando também energia. Então, o potássio vem para dentro, onde ele está muito concentrado, o sódio vai para fora, onde ele está muito concentrado. Para conseguir fazer isso, eu tenho que gastar energia, eu estou trabalhando contra um gradiente de fusão, de difusão, e esse transporte é chamado de transporte ativo. A membrana, ela também realiza outros tipos de transportes, chamados de transporte de massa. O transporte de massa ele acontece com moléculas que são muito grandes. Essas moléculas grandes demais, elas são incapazes de atravessar tanto os fosfolipídios de membrana como as proteínas de membrana. Então, eles são transportados geralmente em vesículas. O transporte em massa ele pode acontecer por exocitose, quando eu lanço moléculas para fora da célula, ou também ele pode acontecer por endocitose, quando eu englobo moléculas e trago essas moléculas para dentro da célula. No caso da exocitose, os materiais que são liberados para fora da célula, eles podem ser liberados por meio de vesículas. Então aqui, ó, está mostrando um complexo de Golgi, que é uma organela secretora da célula. Ela sempre vai produzir moléculas para serem levadas para fora da célula, né? Geralmente produz moléculas para serem levadas para fora da célula. Então, o complexo de Golgi vai formar vesículas, como se fossem saquinhos para transporte dessas substâncias. Então, aqui, ó, a gente tem no exemplo aqui, proteínas de membranas recém-sintetizadas. O pacotinho com proteínas de membrana é levado até a face da membrana e, a partir dali, essas proteínas serão liberadas. Isso pode ser, por exemplo, um hormônio que vai ser liberado para a sua corrente sanguínea. Nesse caso aqui, novamente, o complexo de Golgi produziu a vesículazinha, um pacotinho carregando substâncias. Essa vesículazinha aqui vai se ligar na membrana e vai liberar seu conteúdo externamente à membrana. Esses conteúdos podem ser enzimas digestivas, hormônios, ou podem ser ainda estruturas que a célula não vai mais utilizar. Nesse caso, quando são moléculas que a célula não vai mais utilizar, o processo ele é chamado de plasmocitose ou plasmatose. No caso da plasmocitose ou plasmatose, eu estou liberando material residual, eu estou jogando fora. Mas acontece da mesma maneira, com a formação das vesículas. Bom, o segundo tipo de transporte de massa é a endocitose. No caso da endocitose, eu tenho englobamento de partículas, então aqui as partículas estão entrando para dentro da célula. Essas partículas que estão entrando, elas podem entrar por dois processos, fagocitose ou pinocitose. No caso da fagocitose, a célula vai englobar materiais a partir da formação de estruturas chamadas de pseudópodes. É o que está sendo mostrado aqui, ó. Então, o pseudópode, ele é formado a partir de dobras que a membrana faz para conseguir englobar partículas. E essas partículas, no processo de fagocitose, elas são partículas sólidas. Então, a partícula é englobada pela membrana da célula a partir de dobramentos da própria membrana, chamados de pseudópodes. Esse dobramento vai levar à formação de uma pequena vesícula e essa vesícula vai conter aquele material que foi fagocitado. Bom, além de promover extensões ou dobraduras para absorver partículas sólidas, a membrana ela também pode formar o que a gente chama de invaginações. Agora, no caso, para absorver moléculas que são fluidas ou moléculas que podem estar líquidas. Então, aqui eu formei invaginações na membrana ou dobras. Essas dobras, elas são para dentro da membrana, por isso chamadas de invaginações. Essas invaginações absorvem, né, fluidos, e esses fluidos, após absorvidos, serão fechados em uma vesícula e serão englobados pela célula. Então, aqui eu tenho exemplos de transporte de massa, de moléculas que são grandes, que podem ser tanto englobadas pela célula, que é no caso aqui do que a gente acabou de falar, da endocitose, como podem ser liberadas pela célula, que é no caso da exocitose.
Nos dois casos, eu tenho a participação da membrana, englobando ou liberando essas partículas. Bom, externamente à membrana, eu citei lá no começo da aula para vocês que existe um glicocálix. O glicocálix aqui, ele está representado em amarelo. São moléculas de carboidratos que podem estar ligados à proteína. Aqui eu tenho uma proteína integral de membrana. Então, o carboidrato pode estar ligado a uma proteína de membrana, como o carboidrato também pode estar ligado a um fosfolipídio de membrana. Esses carboidratos que ficam na face externa da membrana formam o que a gente chama de glicocálix. O glicocálix, ele vai formar uma camada protetora e externa à membrana. E o glicocálix, ele pode estar ligado a processos de identificação celular. Então, ele identifica, por exemplo, se essa célula aqui é uma célula de um músculo ou se ela é uma célula do tecido epitelial. Essa identificação celular é importante, por exemplo, nos processos de reconhecimento de células estranhas. Por exemplo, quando uma pessoa recebe um transplante de um órgão, né? Então, você recebeu um transplante de um órgão que não é seu. Apesar desse órgão ser compatível com você, por isso você recebeu esse órgão, as células desse órgão vão apresentar um glicocálix. E o glicocálix, ele é identificador da célula e as células suas com glicocálix seu conseguem identificar que as células daquele órgão que você recebeu têm um glicocálix diferente. Então, o glicocálix, ele atua na rejeição aos órgãos transplantados. Você, a partir dessas moléculas, identifica células estranhas ao seu corpo e aí o seu sistema imunológico entra em ação e começa a rejeitar e a combater essas células. Ele atua, então, na rejeição de transplantes, mas ele também pode atuar na retenção de substâncias e facilitar o processo de digestão. Identificar que é uma substância digestiva e facilitar o processo digestivo. Esse glicocálix, externamente à membrana plasmática, é uma estrutura presente por fora da célula que também ajuda no processo de proteção celular. E para finalizar, vem as paredes celulares. A parede celular, a gente falou sobre ela nas bactérias e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as paredes celulares vegetais. As paredes celulares dos vegetais, elas são constituídas basicamente por celulose. Há outros componentes, mas celulose é o seu principal componente. Lembrando que a celulose é um tipo de polissacarídeo, nós já estudamos. Esse polissacarídeo, um carboidrato, ele é extremamente rígido e por isso essa parede celular, ela faz com que essas células tenham um formato definido. Então, a parede celular vegetal confere formato às células, sustentação ao vegetal, já que é extremamente rígida, e também proteção. As paredes celulares, elas são formadas ou iniciadas numa estrutura chamada de lamela média. Então, a produção da parede inicia na lamela média. Essa lamela média produzida, ela vai gerando, então, as camadas de celulose que iniciam a produção da parede e depois ela separa a célula, dividindo as paredes de cada célula, mas ao mesmo tempo mantendo uma conexão entre elas. É uma estrutura extremamente importante que confere para essas células uma resistência maior, já que a célula vegetal ela tem que estar exposta a temperaturas altas, sol o dia inteiro. As células das raízes crescem no solo, então elas têm que lidar com a condição, né, do solo de crescer ali. Essas células têm que sofrer mitose, divisão celular para crescerem ali dentro do solo, elas têm que romper esse solo. Então, a parede celular vegetal é extremamente importante para a sobrevivência das células vegetais. Bom, a gente vai parar por aqui nessa aula, né? Vai ficar faltando a parte de citoplasma, onde a gente vai estudar as organelas, que vai ser a nossa próxima aula. Um abraço para todo mundo. Lista de exercícios já está postada para vocês junto com a aula. Tem também os exercícios complementares da apostila. E qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço para todos.